Muito bom dia a todos. Bom dia inicialmente aos colegas de painel. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos que nos assistem para o streaming, também ao público presente. Iniciamos este tema agora que trata do turismo para um crescimento sustentável, a agenda do turismo, em especial no interior, aqui no Teatro Municipal de Viana do Castelo. Um tema que é de fundamental importância, quer para o desenvolvimento nacional e atração de investimento para o território nacional, sobretudo com uma imagem muito voltada para o público internacional. E tenho comigo três nomes que atuam diretamente nestas leads, que são o presidente de Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abad, o Dr. Rui Veloso, que vai falar sobre os fatores críticos de sucesso no projeto, ele que é coordenador da Direção de Apoio ao Investimento, Turismo de Portugal, e também o Dr. Miguel Mendes, que vai trazer a temática do financiamento ao investimento no interior, ele que é técnico superior da Direção de Apoio ao Investimento do Turismo de Portugal. Eu agradecia também a organização do PENAI de 2023 pelo convite, incluir-me nesta moderação e também extensivo ao público para que dê certo valor à diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. E passava a palavra agora ao presidente do Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abad, que vai fazer a sua intervenção inicial. Presidente. Bom dia a todos. Saúde todos aqueles que nos acompanham aqui neste magnífico teatro e também todos aqueles que nos acompanham em streaming por todo o mundo. Esta é uma sessão focada naquilo que é o turismo e naquilo que é o turismo enquanto uma oportunidade de investimento, mas sobretudo aquilo que é o turismo para um crescimento que se quer cada vez mais sustentável do país. Muito bem, só faltava pôr on. Muito bem, dar só um bocadinho nota daquilo que é o setor do turismo em Portugal e aqui retomo os números de 2022, uma vez que não temos ainda os números de 2023 fechados, embora mais à frente me irei reportar a eles mesmos. O turismo em Portugal representa cerca de 17,6% daquilo que são as exportações totais do país. Isto significa o quê? Significa que em 2022, em resultado daquilo que foi a atividade turística, entraram em Portugal 21,1 mil milhões de euros de receitas do turismo. Este valor é um valor que representa o gasto dos turistas estrangeiros em Portugal e, como se percebe aqui, de facto tem uma dimensão particularmente relevante naquilo que é as exportações totais do país. Do ponto de vista daquilo que é o peso no PIB do país, se considerarmos todo o consumo turístico que acontece em Portugal, e aqui refiro-me não só àquilo que se gasta em hotéis, restauração, agências de viagens, renta-cars e por aí fora, mas também por uma extrapolação aquilo que se gasta nas lojas, nos supermercados e noutras atividades que não são nucleares do setor do turismo, o turismo representa 15,8%, ou tem um peso de 15,8% no PIB nacional, o que é de facto bastante significativo. Também dar nota de que o turismo em Portugal é particularmente competitivo a nível internacional. Em 2021, que foi o último dado que temos, representa ou está em 16º lugar em cerca de 140 países que estão considerados neste ranking, e também decorre muito do tema da pandemia 2020 e 2021, porque em 2019 Portugal era considerado o 12º destino turístico mais competitivo do mundo e não há razões para que no próximo ranking não volte a ter esta pontuação ou esta avalia do ponto de vista de competitividade. Dar nota que este crescimento do setor tem sido um crescimento que tem sido mais ou menos constante ao longo de todos os anos, tal e qual como aqui se verifica, com ligeiras quebras em 2009 e 2010 em resultado da crise de 2008 e depois naturalmente com a questão da crise da pandemia Covid-19, onde de facto houve aqui uma redução bastante significativa. Mas isto significa que, tirando situações extremas, como foi aquelas que aconteceu em 2020 e 2021, o turismo é um valor seguro, o turismo é resiliente e o turismo tem a capacidade de crescer sempre, mesmo quando as economias crescem de forma mais modesta, o turismo de facto cresce sempre a uma taxa muito significativa, como é o caso de entre 2010 e 2019, tal como se está aqui a referir, houve um crescimento médio de 7,2%, o que é claramente acima daquilo que são
o que é o crescimento médio das economias do mundo. Em 2022, como se verifica assim, aqui praticamente recuperámos aquilo que eram as dormidas existentes em 2019, ainda com uma ligeira quebra face a 2019. Da mesma forma que, relativamente à questão das receitas do turismo, portanto, aquele que é o valor despendido pelos turistas estrangeiros em Portugal, aí sim já houve uma ultrapassagem dos valores de 2019. Portanto, enquanto em 2019 tínhamos 18,2 mil milhões de euros de receitas do turismo, em 2022 já tivemos 21 mil milhões de euros, o que é de facto bastante significativo, até porque foi alcançado com um menor número de dormidas. Este valor que aqui está tem que ser enquadrado dentro daquilo que são os objetivos do setor do turismo para Portugal. Em 2021 estávamos ainda no contexto da pandemia e projetámos aquilo que era o crescimento que se pretendia alcançar nos anos seguintes. E aquilo que foi o compromisso do setor, o compromisso acordado com o setor, foi de conseguirmos atingir em 2027 o valor de receitas de turismo de 27 mil milhões de euros. O que significava um crescimento previsto, tal e qual como está aqui definido neste gráfico na linha a preto. Aquilo que nós verificamos a partir desse 2021, e tal como agora acabei de referir, houve um crescimento muito substancial em 2022, portanto, muito acima daquilo que eram as projeções do ano anterior, de tal forma que se atingiu os tais 21 mil milhões de euros e os dados deste ano, tal e qual como eu os vou apresentar de seguida, apontam no sentido de que este crescimento vai continuar a existir, o que significa que a meta prevista para 2027 está cada vez mais próxima e será seguramente atingida de forma mais rápida do que em 2021 foi considerado. Isto é preciso ter noção porque poderia acontecer assim em todo o mundo. E poderíamos apenas estar a alinhar com aquilo que é a média do mundo, mas isso não é inteiramente verdade. A Organização Mundial do Turismo prevê que em 2023 a nível mundial, o turismo atinja 80% a 95% dos valores de 2019 e que a chegada de turistas na Europa seja 91%, aliás, este é um número já rigoroso, 91% dos níveis de 2019, isto em média, mas a verdade é que no caso de Portugal, em resultado, de facto, da mais-valia competitiva de Portugal, que não caiu do céu, foi construída durante anos a fio pelas empresas do setor, pelas entidades públicas associadas ao setor e, portanto, foi algo que deu muito trabalho a conseguir alcançar. A verdade é que este ano nós estamos com os melhores 10 meses de sempre da história do turismo. Temos já 26,3 milhões de hóspedes, mais 13,7% do que o ano passado, mais 11% em dormidas face a 2022, do ano passado, e já temos mais 20,3% de receitas face ao ano passado, e este dado aqui das receitas são até setembro, porque ainda não temos os dados definitivos de outubro, mas eu posso já dizer que em outubro nós já ultrapassamos o valor das receitas que foi alcançado em 2022 durante todo o ano. E, portanto, isto só significa que 2023 será, de facto, o melhor ano turístico de sempre. E, como acabei de referir, acima daquilo que é a média nacional, a média mundial. Os mercados emissores para Portugal, aqui dar nota de que praticamente todos os mercados tiveram um desempenho acima daquilo que era 2019, com exceção, de facto, do Brasil, e o Brasil tem, efetivamente, uma importância significativa para Portugal. Nos dados de 2008, 2019 já começou a haver uma quebra e, de facto, e mesmo assim, em 2022 não conseguimos ainda atingir os dados de 2019 relativamente ao Brasil, mas todos os outros, com destaque para os Estados Unidos, com um crescimento de 70%, com destaque para o Canadá, com crescimentos de 48%, ou com a Irlanda, com 20%, ou com os nossos mercados, enfim, mais maduros, como Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, que naturalmente crescem menos porque partem de uma base maior, mas todos eles, de facto, estão a crescer
com bastante significado, o que significa que, de certa forma, isto também foi conseguido tendo em conta uma diversificação dos mercados. Portanto, a entrada no mercado dos Estados Unidos com mais força, a entrada no mercado do Canadá com mais força, fez com que a cota dos mercados mais tradicionais, de facto, se reduzisse e aumentasse efetivamente aquilo que é a cota dos mercados não tão tradicionais, o que significa que estamos num mercado que é mais valioso para Portugal. Um mercado mais diversificado, um mercado de menor risco e um mercado que aguenta melhor eventuais ciclos económicos menos favoráveis. E, portanto, como se pode ver aqui neste gráfico, enfim, um pouco abalado pelos anos 2020 e 2021, mas 2022 já estamos nesse caminho, retomamos o caminho da diversificação de mercados. O investimento estrangeiro tem sido muito significativo no âmbito do setor do turismo ao longo dos anos, desde, de facto, 2014, que o crescimento e o investimento estrangeiro tem tido aqui um significado bastante significativo e, enfim, tem continuado ao longo dos anos, mesmo nos anos de 2021, e aquilo que tem sido a procura por parte das marcas internacionais tem sido, de facto, uma constante em 2022, 2023, com a entrada de novas marcas internacionais que vieram, de facto, também acrescentar valor àquele que é o valor que Portugal, de facto, já tem e que é muito. E isso resultou, de facto, de um trabalho muito forte por parte das empresas, que têm efetivamente uma capacidade, as empresas do turismo, uma capacidade de internacionalização bastante significativa, e também do trabalho que foi feito pelas agências regionais de promoção do turismo, pelo turismo de Portugal, no contexto da promoção de Portugal no estrangeiro, com diversas ações, nomeadamente lançadas até em 2020 e 2021, invocando outras dimensões, outras motivações para visitar Portugal. E destaco aqui também a ação que fizemos na Times Square, em articulação também com a Madame Tussauds, e que, de facto, durante aquele período em Times Square, todos os ecrãs de Times Square se iluminaram com o Visit Portugal, e, portanto, foi, de facto, uma ação muito forte no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado particularmente importante para Portugal. A nossa visão é, de facto, a visão que já decorre da Estratégia de Turismo 2027, colocar e reforçar Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo e, sobretudo, reforçar o papel do turismo enquanto motor de desenvolvimento económico e social do país, tendo em conta aquilo que são as suas competências para levar valor a todo o país e ao longo de todo o tempo. Temos que crescer em valor, e essa é uma dimensão importante, o crescimento, de facto, em valor, de uma forma cada vez mais inteligente, muito assente naquilo que é a diferenciação, muito assente naquilo que são as qualificações, cada vez mais sustentável e, de facto, acelerando a transição do turismo para uma economia mais sustentável, mais responsável. Temos a noção clara daquilo que é a responsabilidade do setor e daquilo que é o impacto que o setor pode ter de positivo na vida das pessoas, e fazê-lo ao longo de todo o território, fomentando aqui, de facto, a coesão económica e social do país, e é por isso que também aqui vai ser focado muito a dimensão dos instrumentos de apoio direcionados para o interior, e ao longo de todo o ano, esbatendo, de facto, aquilo que é a sazonalidade, que é um desafio que, de facto, tem vindo a ser ganho, mas que exige, de facto, de nós uma atenção particular, porque, de facto, tem a ver também com a sustentabilidade social dos territórios. E por isso a nossa estratégia é uma estratégia muito de focar, para já, em criar condições propícias para o investimento. Sem investimento não há crescimento, e por isso é necessário criar condições para que, de facto, as empresas investam, diversificar, criar soluções integradas e diversificadas para financiamento e capitalização das empresas. Uma particular atenção na dimensão da coesão económica e social do país, e por isso foi aprovada a agenda para o turismo no interior, no fundo no sentido de desenvolver novos produtos turísticos no interior, novas motivações que levem, de facto, a que os fluxos do setor prossigam por todo o território. Uma dimensão muito particular e muito focada na dimensão das pessoas. Foi aprovada a agenda para as profissões no turismo, e aqui uma preocupação grande
pela valorização e pela dignificação das profissões dos profissionais do turismo, que passa também pela requalificação, transformação até da rede de escolas de hotelaria do turismo, que tem 12 escolas em todo o país, mas que também tem aqui uma atenção muito especial pela promoção e pela melhoria do emprego, das condições do emprego, num reforço grande naquilo que é a capacitação das lideranças, quer aquilo na capacitação da gestão, em dotar as empresas de cada vez maior inteligência no prosseguimento da sua atuação e, sobretudo, aqui também uma dimensão muito particular de criar valor para os residentes, porque verdadeiramente no final do dia todo este trabalho só faz sentido na exata medida em que conseguimos de facto melhorar aquilo que é a vida das pessoas e é isso que nos move. Aqui uma dimensão também importante da sustentabilidade, acelerar a transição para uma economia do turismo mais sustentável, o que implica um conjunto de atuações, nomeadamente ao nível de uma gestão cada vez mais inteligente das cidades e dos territórios. São recursos escassos e são recursos que temos que cuidar com particular atenção. Uma atenção especial para a promoção de uma mobilidade cada vez mais inteligente e sustentável por todo o território. Uma necessidade de conhecermos cada vez mais aquilo que se vai passando no território e daí a importância da criação de uma rede de observatórios regionais de sustentabilidade que já está a começar a fazer os seus passos e também criar condições e apoiar as empresas, quer do ponto de vista de capacitação, quer do ponto de vista de instrumentos de apoio financeiro, que aliás o Miguel depois dará aqui nota, para que as empresas possam investir de facto nas dimensões da sustentabilidade, percebendo o quão importante isso é para nós, pessoas, para o planeta. E, naturalmente, não podemos fazer isto sem pensar sempre na dimensão da diferenciação. É isso que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, mas isso não significa que o trabalho está feito. A inovação é um trabalho de todos os dias, significa que temos que pensar sempre, todos os dias, como é que podemos fazer mais, como é que podemos fazer melhor, que tipo de produtos turísticos diferentes podemos promover. Por exemplo, temos promovido muito a dimensão do turismo literário, a dimensão do turismo industrial, dimensões que tocam de facto na cultura, porque a cultura é aquilo que também nos distingue e que nos torna autêntico, mas também dimensões que nos tocam em outras áreas das indústrias, da economia, nomeadamente a indústria mais tradicional, mas que pela junção da indústria e do turismo pode haver uma criação de mais valor para ambos os setores. E, portanto, esta dimensão de reforçar estas parcerias para a inovação, reforçar estas parcerias para o investimento, melhorar as competências digitais, perceber o impacto que fenómenos como a inteligência artificial irão ter no futuro, conseguir dominar essa dimensão e conseguir internalizar o valor que elas podem gerar e a eficiência que podem gerar na gestão das empresas e nos destinos é particularmente relevante. Também não podemos esquecer que, de facto, o turismo é muito mais do que isto. O turismo é uma força para o bem. E isto é importante. Numa altura em que o mundo atravessa situações tão complicadas, é bom perceber que, de facto, o turismo é uma indústria das pessoas para as pessoas. É uma indústria que também é da felicidade e do bem-estar. E é uma indústria que, de facto, é uma indústria da paz. E é uma indústria, uma força para o bem. E, portanto, significa que, promovendo o turismo, estamos, de facto, a promover aquilo que é bom para as pessoas, aquilo que é paz, aquilo que, de facto, é a felicidade, aquilo que é o bem-estar das populações. E isso é particularmente relevante. E gostaria de terminar apenas aqui com um pequeno vídeo, em que, basicamente, a mensagem é muito clara. De facto, é tempo de sermos, é tempo de partirmos, de viajarmos, mas também é tempo de voltarmos para Portugal e é tempo também de investir em Portugal. Muito obrigado. É tempo de partir. É tempo de soltar, embalar e largar. De regressar para onde o tempo não fugiu. Tempo de libertar. É tempo de partir. Tempo de prender o tempo aqui e agora. Este é o nosso momento. Tempo de voltar e dar a volta. Passo a passo, sair. É tempo de partir. Tempo de inundar as raízes. De esticar o legado. É tempo de entrar pelo nosso mundo afora. Nem antes, nem depois. Vamos embora. É tempo de partir. Tempo de ser inteiro.
vir para ficar, ser passageiro e forasteiro. É tempo de ser com todo o nosso ser, tempo de recuperar tempo e aguçar o espírito. É tempo de partir, sem medo de quebrar, e ser história. É tempo de alcançar. Obrigado, Dr. Carlos Abad, Presidente de Turismo de Portugal, pela apresentação. Palavras que nos mostram a evolução do turismo de Portugal, dos resultados, sobretudo nos últimos 10 meses, que mostram como foi possível também ultrapassar os desafios pós-pandemia, revelando-nos as estratégias, momentos que nos levam também a discutir agora outro tema também importante, que são os fatores críticos de sucesso num projeto, pelas palavras do Dr. Rui Veloso, que é diretor e coordenador da Direção de Apoio ao Investimento do Turismo de Portugal, que eu convidava a se aproximar do púlpito para a sua apresentação, enquanto eu recordo ao público que nos assiste via streaming e também a plateia que está aqui no Teatro Municipal de Viana do Castelo, que podem colocar as suas questões online ou aqui no final da sessão, para que os nossos convidados possam responder. Dr. Rui, tem a palavra. Não sei se a apresentação pode aparecer aqui no ecrã. Bom, se não... Ok. Bom, eu vou falar daqui de qualquer forma. Ora, muito bom dia a todos, os presentes e a quem nos está a ver online, e cumprimentar aqui os meus colegas de painel. O que eu trago aqui para falar convosco hoje é um ponto que eu considero que é muito importante e que deve ser muito bem ponderado por todos os investidores que pretendem apresentar candidaturas a linhas de financiamento, as linhas que depois o meu colega Miguel vai falar, e que tem a ver com fatores críticos de facto de sucesso no projeto. Isto em duas dimensões, que uma é o projeto em si, e depois há uma outra dimensão que são as candidaturas e a exigência que está associada à apresentação de candidaturas para poderem, de alguma forma, almejar a um financiamento por parte do Turismo de Portugal. E partilhar convosco dos anos já que eu tenho de experiência, que por vezes ficamos com a sensação que há um foco muito importante por parte dos empresários naquilo que é o timing de submissão de uma candidatura, por exemplo, esquecendo-se um bocadinho de um trabalho que me parece que é muito importante e que eu considero mesmo que é um ponto-chave, que é como é que eu vou pensar ter o melhor projeto atendendo às condições que eu posso explorar e potenciar no território no qual eu quero desenvolver esse mesmo projeto. E nesse sentido, eu acho que há um conjunto de fatores de facto que são muito importantes. Quando se começa a pensar e idealizar que projeto é que eu posso desenvolver num determinado território, é importante terem atenção diversos requisitos. Um deles, e que eu vos dou aqui nota, é ter uma percepção aqui do fator distância. Onde é que qual é o local que eu devo selecionar atendendo àquilo que é o público ou o mercado que eu quero atingir. Se esse mercado, e se nós queremos captar o mercado internacional, é natural que eu tenha que perceber as pessoas que chegam a Lisboa, Porto, Faro, nos aeroportos, enfim, qual é a distância que podem e ter aí ficam com uma percepção de facto que há locais e locais para poder investir. Há uns com mais apetência do que outros e portanto, quando se escolhe o local, depois também há outras matérias, como em termos de
de regulamentação, se os locais permitem construir muito, se permitem construir de forma limitada, se podem de facto até conseguir construir, porque isto depois faz toda a diferença num item seguinte que tem a ver com o investimento. Se nós escolhermos um terreno em que as infraestruturas básicas não estão disponíveis relativamente perto desse mesmo local, é natural que para desenvolver o projeto haja necessidade de fazer custos com infraestruturas exteriores, de acesso a ramais, de água e tudo mais, que podem, em alguns casos, onerar muito o projeto e de facto, dificultar aquilo que é um ponto também essencial nestas coisas, que é os projetos terem rentabilidade, serem viáveis. Um outro aspecto importante, naturalmente, na perspectiva do turista, é perceber nesse território que condições é que há em termos de outro tipo de infraestruturas públicas, como, por exemplo, os hospitais, porque têm de sentir a necessidade e alguma segurança que, se acontecer alguma coisa, onde é que se facilmente conseguem ter tratamento, por exemplo. E dito isto, depois um segundo aspecto tem a ver com a análise de mercado. Por vezes aparecem projetos para avaliação no Turismo Portugal em que, enfim, quando nós começamos a analisar, chegamos à conclusão que os projetos pretendem traduzir um empreendimento que de alguma forma está já muito presente no território. Hoje nós trabalhamos numa lógica de projetos que têm que ser sustentáveis, inovadores, diferenciadores, e os recursos financeiros que podem ser aplicados tendencialmente são para projetos com essas características. Então, um dos trabalhos a desenvolver de uma forma prévia é exatamente conhecer bem o território e conhecer o que é que concorrência é que existe. Posso dar nota, naturalmente, se estivermos com um projeto num determinado concelho e se tivermos lá 20 ou 30 casas de campo, que é uma das modalidades, só a título de exemplo, no turismo espaço rural, que acaba por ser, por norma, traduz-se num investimento relativamente mais pequeno e que é muito replicado, a probabilidade de sucesso de se poder financiar um projeto dessa natureza, se nós fizermos uma análise e constatarmos que existem 30 ou 40 empreendimentos semelhantes num raio de ação de 30 km, por exemplo, naturalmente nós vamos ter alguma dificuldade em detectar os fatores distintivos que permitirão financiar o projeto. E nesse sentido, eu venho aqui também dar-vos nota que o Turismo Portugal, e uma das componentes que tem, de facto, tem uma presença forte no online, em termos de informação disponível. Eu queria partilhar convosco, há uma plataforma que é o SIGTour, turismoportugal.pt, onde vocês podem ter essa noção. Ao quererem conhecer melhor o vosso território, onde é que pretendem investir, através do SIGTour, que é uma plataforma que está associada ao Registro Nacional de Turismo, vocês, para a área onde tenham a intenção de investir, conseguem muito rapidamente fazer uma radiografia do que é que existe e poderem, a partir daí, desenvolver um estudo para perceber que tipo de projetos, que tipologias de unidades, que tipo de serviços é que prestam e, a partir daí, começarem a desenhar aquilo que pode ser a vossa intenção de projeto, a vossa intenção de investimento. Como podem ver aqui no slide, em termos de informação relevante, vocês conseguem ter informação padronizada, identificando qual é o raio de ação que pretendem analisar, qual é o tipo de empreendimentos turísticos, enfim, outra oferta turística relevante, como seja as empresas de animação turística, que no interior são particularmente importantes, porque um dos problemas que existe é com a estadia, em média, as pessoas podem passar uma noite, 2 noites,
e não passam mais por, de facto, alguma dificuldade em conseguirem desenvolver programas que lhes permitam estar no território e conhecer o território durante mais tempo, e nada como, enfim, nestes pequenos negócios, a trabalhar em parcerias, de modo a conseguir potenciar pacotes turísticos que levem as empresas e as pessoas a estar nos locais mais tempo. Conhecida a concorrência, outro aspecto importante é perceber qual é o comportamento da procura turística. É fundamental perceber se na região se pretende investir, se há muita procura, se há pouca, se procuram mais hotéis, se procuram mais turismo no espaço rural, se procuram mais apartamentos turísticos, se são mais pessoas do mercado interno ou do mercado externo. E então, também nesse domínio, para essa análise, o Turismo Portugal também, através do outro site, que é o Travel BI, comunica e muita desta informação que pode ser recolhida por vós nesta análise de qual será o melhor projeto que eu posso vir a desenvolver num determinado território. Taxa de ocupação ao longo do ano. Vocês, se calhar, podem ver que se a vossa opção for desenvolver um agroturismo, se calhar a taxa de ocupação do agroturismo pode ser, em média, 20% ao ano. Mas, se calhar, também, se forem ver os hotéis rurais, que podem estar até menos presentes, se calhar conseguem perceber que a taxa de ocupação dessa tipologia de empreendimentos é de 40% ou 50% em termos médios. E isto pode ser importante na formulação do que é que eu quero fazer em termos de atividade turística. Também, outro aspecto importante é, para além daquilo que é a concorrência e esta dinâmica de procura, ela depois também é influenciada por diversos fatores, muitos dos quais que têm a ver até com o investimento, porque há muito investimento público no território e direcionado para digamos, para potenciar os ativos turísticos e os recursos endógenos de cada região. Nós próprios, e através da linha Mais Interior Turismo, se vocês tiverem a oportunidade de ler, percebem que é uma linha, que o Miguel depois vai falar, que se foca muito naquilo que é investimento público. E se vocês conseguirem, através não só de uma análise, por exemplo, dos planos estratégicos regionais, que resultam de um alinhamento entre as diversas entidades que estão presentes no território, e conseguindo avaliar o tipo de investimentos que têm vindo a ser desenvolvidos mais recentemente por parte dos municípios e outras entidades, vocês conseguem perceber muito do que eu aqui descrevo, que é perceber se no território existem, por exemplo, ciclovias, se têm rios, se são navegáveis, se permite fazer atividades de animação, se estão perto em termos de localização de áreas classificadas, porque isto todos estes exemplos que eu aqui passo são de facto muito importantes para aquilo que vem a seguir, que é a necessidade de desenvolver uma estratégia associada a este investimento, que depois terá que ser materializada no dia-a-dia, quando estivermos com os empreendimentos em atividade, e que é relativamente claro que um projeto que trabalhe sozinho, a capacidade de poder potenciar negócio é muito mais limitada do que conseguir trabalhar em parceria e em redes. Porque é aqui que vocês vão conseguir potenciar a criação de valor. E é através da identificação deste tipo de produtos que existem no território que vocês também conseguem perceber como é que se devem posicionar em termos daquilo que vai ser a vossa oferta de serviços. Então, este aspecto da caracterização do território também é particularmente importante. E chegados aqui, com toda esta informação que vocês conseguem recolher, vocês começam a conseguir delinear exatamente para a vossa capacidade de financiamento em função do território onde pretendem desenvolver o projeto, vocês começam a conseguir definir
qual será, em tese, digamos assim, o melhor projeto para a vossa realidade e para a realidade que existe e que está presente nesse território. Dando nota que hoje em dia a exigência de facto é elevada e assenta nesta informação que eu aqui vos deixo, a cor branca, que é: os projetos têm que ter claramente e vincadamente um perfil diferenciador, têm que introduzir inovação no mercado, sobretudo se estivermos a falar de empresas que são criadas para desenvolver criação de projetos, a criação de uma unidade de turismo, por exemplo. Faço esta distinção porque quem já está presente no território e que já está com atividade, se tiver um projeto para requalificar, ampliar, enfim, aí a inovação é vista numa lógica mais da inovação que é trazida para a empresa, não descurando daqui a necessidade que essa inovação permita um reposicionamento das unidades turísticas ao nível daquilo que de melhor há também nesse mesmo território. Porque só assim é que de facto se consegue aqui atingir a dimensão da criação de valor àquilo que nós também pretendemos. E depois, hoje em dia, até por tudo aquilo que vocês têm ouvido falar em termos de política pública, é essencial que sejam capazes de trabalhar estas dimensões que têm a ver com a questão da sustentabilidade. Hoje em dia é muito importante avaliar, e nós fazemos isso, não avaliamos só o risco das operações do ponto de vista financeiro, mas também avaliamos aquilo que o projeto traz nas dimensões da sustentabilidade económica, da sustentabilidade social, como é que hoje um empreendimento turístico se posiciona face àquilo que são, por exemplo, os residentes, qual é a forma como se integra na comunidade, a forma como se preocupa com os seus colaboradores, e tudo isso hoje em dia é significativamente importante e parece-me, não tenho a certeza, que é a tónica, vai ser a tónica dos próximos tempos. E também a perspectiva ambiental, naturalmente. Já começámos atrás, o Turismo de Portugal, em matéria de, digamos, procurar alicerçar as suas opções de financiamento e as linhas que vai criando. Tem, como é o caso da linha de apoio à qualificação da oferta, onde já considera como condição de acesso a questão da sustentabilidade ambiental. E, portanto, isso também será cada vez mais presente nas nossas linhas. Portanto, dar só aqui uma nota para se perceber um bocadinho mais, a questão do perfil da diferenciação e de inovação, que de alguma forma já vos falei, mas só para dar exemplo, nas nossas opções, quando estamos a olhar para um projeto de criação de um novo hotel, só a título de exemplo, faz a diferença em função daquilo que já está presente no território, mas faz a diferença se estamos a falar de uma criação de um hotel que resulta da requalificação de um edifício, por exemplo, com valor histórico ou cultural, ou uma criação simples de raiz, com base, ou tendo por base um terreno. Faz toda a diferença. Se estivermos a falar de um território onde não existe oferta de alojamento, naturalmente que aí essa diferença é esbatida. Mas se estivermos a falar de locais onde existe uma, digamos já, alguma concorrência, alguma concentração da oferta, aí obviamente há aqui o privilegiar daquilo que é a intervenção na requalificação urbana e desses edifícios que têm valor. O outro aspecto, para além daquilo que é, aquilo que falei, uma intervenção de natureza mais física, a diferenciação pode ser vista em função dos serviços. Ter uma região onde tem 1 ou 2 hotéis, em que basicamente os serviços são de alojamento ou restauração. E restauração, se surgir um projeto em que desenvolve e diversifica os seus serviços, introduzindo, por exemplo, um spa, só é um mero exemplo, ele está a inovar e a trazer também serviços novos para o território. E, portanto, estes são os dois ângulos que devem ser também analisados
na perspectiva de quem quer apresentar uma candidatura e quer desenvolver um projeto de investimento. As inovações, aquilo que falei a título de exemplos, incidem em áreas como a inovação de produto, que é aquilo que vos acabei de falar, ou em termos de organização ao marketing, hoje em dia, e sobretudo a nível do marketing e das novas tecnologias e destes passos que estamos a caminhar na direção da digitalização, de facto, são áreas fundamentais que, se conseguirem trazer para aquilo que é depois o dia-a-dia das empresas e se nos conseguirem demonstrar digamos, essa vontade, essa capacidade, são também atendidas naquilo que é a nossa avaliação. Isto corre ao mesmo tempo que se tem que delinear aquilo que é o processo de licenciamento. E eu trago só este slide, porque considero importante, e não me canso de repetir isto em várias ocasiões, isto é um dos temas que, enfim, eu há 5 anos atrás, quando fui convidado para assumir a direção da avaliação de projetos, fiz um levantamento rigoroso daquilo que eram as operações que nós analisávamos no Turismo Portugal e percebi uma coisa que me deixou um bocadinho na altura incrédulo, que é o facto de, em cerca de 30% dos projetos que nós reprovamos, que nós não financiamos, no que respeita a condições de acesso, verificamos que este critério, que está presente em praticamente todas as linhas de apoio, que é a exigência de que à data da candidatura, no caso dos projetos que estão sujeitos à licença administrativa, tenham pelo menos o projeto de arquitetura aprovado pela Câmara Municipal. E em 30% dos casos, porque isto é uma coisa muito objetiva, um facto muito objetivo, quer dizer, ou está ou não está, de facto não estava. Ou estando, depois havia algum tipo de condicionantes, como por exemplo, faltar um parecer vinculativo, que se de alguma forma, digamos, se esse parecer vier a ser, digamos, desfavorável, vai obrigar a uma revisão do projeto de arquitetura e, portanto, nós consideramos que aí há um risco elevado da operação, digamos, seguir em frente, pelo menos nas condições em que nos é apresentada, e nós reprovamos essas candidaturas. E quando falamos de projeto de arquitetura, há uma coisa que acontece também. Porque, por vezes, as empresas, antes, e muito bem, está previsto no REJUE, antes de avançarem com o processo de licenciamento, auscultam a Câmara, através de um procedimento que é a PIP, o Pedido de Informação Prévia. E, nesse âmbito, determina a legislação que a empresa pode apresentar já um projeto de arquitetura, porque este instrumento, basicamente, o que diz é: apresente, nós vamos analisar para perceber se a operação pode ser desenvolvida naquelas condições, naquele local, e em caso de aprovação, o que determina é que depois, durante um prazo de 1 ano, a Câmara vincula-se a esta decisão e, portanto, no prazo de 1 ano tem que entrar o procedimento de licença administrativa, ou licenciamento, e, em resultado disso, terá que se desenvolver essa análise, mas existe este vínculo que vem de trás, relativamente à aprovação da Câmara. Mas isto não é um projeto de arquitetura aprovado em sede de licenciamento. É um projeto de arquitetura apresentado num contexto de pedido de informação prévia. E, portanto, para cumprimento dos requisitos legais em termos de linhas de financiamento, ele não está a cumprir. E, portanto, eu deixo este alerta, porque se vocês vierem a desenvolver projetos no setor do turismo, há que ter este cuidado. As PIPs não conferem, digamos, a validação desse critério de acesso. Chegados aqui, há aqui uma parte também que é importante, que é, digamos, para arrematar, nós já sabemos o que é que queremos fazer, já sabemos qual é a melhor opção em função da procura que existe e as características da procura que existem no território, já conseguimos começar a delinear estratégias
de como é que eu vou vender e aproveitar aquilo que são os recursos turísticos que existem na região. E agora há que também dar aqui um complemento, que é estas dimensões, que são importantes, que sejam bem trabalhadas e que essa mensagem passe de uma forma muito clara quando apresentam candidaturas, que é, digamos, a dimensão da comercialização, como é que vão fazer, se querem estar mais presentes no online, se não. Isto a parte de comercialização é vital, porque nós podemos também ter o melhor hotel, o melhor projeto de turismo espaço rural, mas se não nos conseguirmos saber posicionar e encaixar em determinadas cadeias, digamos, de valor, nós, ao fim e ao cabo, se não nos dermos a conhecer, nós não existimos. Então, isso é particularmente importante. Portanto, do ponto de vista estratégico e de produtos já estamos delineados. Há agora a questão do custo de investimento. E o custo de investimento, só para dar aqui 2 notas. A fase em que o projeto, em termos de concepção, está a ser desenvolvido e, digamos, vocês têm que identificar qual é o momento em que consideram que, enfim, que aquilo que têm convosco já está suficientemente amadurecido e estabilizado para apresentarem uma candidatura. As candidaturas são apresentadas, onde se verifica, enfim, tudo isto que nós estamos e que estou aqui a falar ainda está muito pouco amadurecido, tendencialmente a estar pouco consistente e não dá credibilidade para quem analisa. Então, é de facto muito importante que os projetos estejam amadurecidos e o custo de investimento também. E, portanto, orçamentos ou estimativas do arquiteto que está a fazer o projeto, tendencialmente não deve ser esse o caminho. É preciso amadurecer, testar, ouvir o mercado, definir então o custo de investimento e apresentar candidaturas. Estou quase a acabar. E, portanto, esse é o conselho que dou. Consultem o mercado para estabilizarem o investimento, porque senão, mais tarde, pode haver derrapagens e pode ser complexo, com projetos a serem financiados, não de repente havendo aqui uma falha de tesouraria ou de financiamento, pode trazer transtornos muito consideráveis. Em termos de estrutura de financiamento, que é outro ponto que considero muito importante, dar nota que deve haver aqui um equilíbrio das fontes. Não queiram desenvolver projetos só assentes em capitais alheios. Isso onera muito, sobretudo se os projetos tiverem uma escalabilidade relativamente pequena, projetos de pouca dimensão. A questão dos capitais próprios, a capacidade de colocarem capitais próprios nos projetos na ordem dos 20%, 25%, parece-me determinante, só para terem noção, até porque hoje em dia, por exemplo, nos fundos comunitários, os avisos que estão abertos, aliás, fechou ontem parece-me, estamos a falar de taxas de apoio de 40%, portanto, conseguem perceber que ainda há 60% do projeto, mais alguma coisa para efeitos de tesouraria, fundo de maneio, que é necessário cautelar e, portanto, as dimensões, por vezes, do capital alheio, se forem muito elevadas, depois traduz-se numa dificuldade, numa pressão grande de tesouraria na fase inicial. Nós sabemos que os investimentos do turismo, os projetos, enfim, há condições, os dados que o Dr. Carlos Abade há pouco mostrou demonstram isso, a questão, o setor e o crescimento do setor de forma constante, mas a pressão da tesouraria é, de facto, um problema, porque o payback, digamos, o retorno dos investimentos também tem o seu tempo. E, por fim, com toda esta informação, digamos que nesta altura vocês têm condições para desenvolver um plano de negócios e neste plano de negócios, que é uma peça fundamental para a demonstração da vossa capacidade de ter um projeto rentável e, com isso, naturalmente, estarem mais fáceis de obter um financiamento, é muito importante que tenham em conta tudo aquilo que vos falei para trás. A questão da credibilidade do plano. Por exemplo, um ponto que nós validamos, as taxas de ocupação. Se no território as taxas de ocupação média são 30%, por exemplo, nós não podemos fugir muito daqui. Podemos fugir tanto quanto se conseguir demonstrar que o vosso projeto, de facto,
é muito diferenciador, no sentido positivo do termo, face àquilo que existe. Porque senão é pouco credível que se consiga ter resultados que sejam assim tão mais diferentes daquilo que já existe no território. Pronto, e basicamente deixo-vos só aqui com esta ideia, que não basta ter um bom projeto, é necessário ter também uma boa candidatura. Uma boa candidatura deve refletir tudo aquilo que vos transmiti agora, dando nota que a coerência da informação entre as peças que são apresentadas, por norma, é fundamental. Deixo-vos aqui como peças relevantes o próprio formulário, a questão do licenciamento, as memórias descritivas, tudo aquilo em que se assentou a aprovação do projeto por parte do município, o plano estratégico e o plano de negócios. Isto são peças fundamentais e que há um olhar muito atento. Nós não podemos ter candidaturas a falar em turismo rural que depois a Câmara aprova, por exemplo, como alojamento local. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque quando se analisa aquilo que é o mercado, aquilo que é o fluxo da procura no território, o alojamento local tem um perfil, o turismo no espaço rural tem outro. Deixo-vos com isso e resta-me agradecer. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Rui pelas palavras, também de informações estratégicas de investimento, sobretudo no interior de Portugal, linhas que podem auxiliar aí os possíveis candidaturas futuras, no resultado daquilo que é certamente a escutação das entidades turísticas locais que caracterizam o território. Obrigado. Passamos agora a palavra ao Dr. Miguel Mendes, que vai nos trazer em detalhes as linhas de financiamento ao investimento no interior, ele que é técnico superior da Direção de Apoio ao Investimento e Turismo de Portugal. Dr. Miguel tem a palavra. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento presencialmente todos os participantes, assim como também via streaming. Permitam-me também, em nome do Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abad, cumprimentar o Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, Dr. Inácio Ribeiro. Procurarei responder de uma forma objetiva, não exaustiva, porque de facto os instrumentos e as medidas em vigor acabam por ter aqui uma latitude do ponto de vista de dar resposta a todas as necessidades por parte das empresas, mas permitam-me, nesta minha intervenção, responder a três questões que podem estar presentes desse lado. A primeira, que vou já responder, é se existem medidas de apoio ao meu projeto que se insere no setor do turismo. E a resposta é sim. A segunda questão que irei responder no decorrer da minha apresentação é quais são as soluções de financiamento, não é? Com participação e promovidas pelo Turismo de Portugal, enquanto autoridade turística nacional que tem como função promover o investimento e alavancar o financiamento das empresas. A última questão que colocaria e que também irei responder, deixaria para o último diapositivo desta minha intervenção. Qual é a melhor solução de financiamento no meio de um universo diversificado de linhas de financiamento? Procurarei, sim, então, responder de forma exaustiva, dado também a temática, às principais medidas em vigor e oportunidades de financiamento que resultam da Agenda do Turismo para o Interior, uma agenda apresentada no dia 9 de maio deste ano, e uma agenda que pretende alargar a atividade turística a todo o território durante todo o ano, reforçando a imagem destas regiões nos mercados internacionais. Vamos ficar com uma ideia clara das medidas que se encontram em vigor, como é que as empresas e outras entidades podem aceder e em que condições.
A agenda do turismo para o interior resulta da auscultação aos principais agentes turísticos do nosso território, empresas e entidades públicas, municípios, associações, desenvolvimento local, regional, entidades regionais do turismo, e visa estimular esta agenda, estimular o efeito catalisador do turismo e reforçar a diferenciação destes territórios, criando assim instrumentos concretos e direcionados às suas necessidades. O objetivo é, claro, tornar o turismo um fator de desenvolvimento e coesão. Com muita ambição, prioridades estratégicas, esta agenda pretende, naturalmente, dar aqui, portanto, uma alavanca do ponto de vista da atratividade a estes territórios. Esta agenda assinala aqui um conjunto de prioridades. Permitam-me destacar aqui as prioridades que se associam, as medidas e prioridades que se associam às linhas de financiamento que foram criadas para valorizar o território, criando instrumentos para reforçar a atratividade turística destinada à requalificação dos recursos, portanto, naturais e patrimoniais, direcionando aqui instrumentos para entidades públicas, municípios, outras entidades sem fins lucrativos que, no fundo, desenvolvam projetos de caráter público e que, no fundo, tornem os seus recursos mais atrativos. Outra prioridade que as medidas de financiamento vão corresponder é, naturalmente, ao investimento nas empresas. Apoiar as empresas. As medidas de apoio definidas é para apoiar as empresas e permitam-me apoiar as empresas independentemente da natureza do projeto. É importante também clarificar. Os apoios destinam-se quer à criação, quer à expansão, quer à requalificação de projetos de investimento que se enquadrem no setor do turismo, a toda a atividade turística legalmente tipificada, independentemente de ser uma nova empresa ou uma empresa que já existe, que queira naturalmente melhorar e reposicionar-se perante novos investimentos, sejam eles nas áreas da sustentabilidade, da melhoria dos serviços, do produto, etc. Por fim, irei fazer uma abordagem não a linhas de financiamento, mas muito rapidamente àquilo que foi também uma agenda apresentada no dia 27 de março e que já foi aqui referida pelo Sr. Presidente do Turismo Portugal, a agenda do turismo para as profissões. E, de facto, irei aqui fazer uma abordagem numa ótica de apresentar algumas medidas que estão vocacionadas para qualificar os recursos humanos no setor e atrair pessoas e profissionais do setor. Vamos então às medidas. Permitam-me também não muito exaustivamente entrar nestes aspectos de condições de acesso, até que já foram muito abordados e bem pelo colega Dr. Rui Veloso, que me antecedeu numa lógica de apresentar os fatores críticos de sucesso para os projetos, e não são mais que também haver o cumprimento de um conjunto de condições de acesso, quer da empresa que vai promover o investimento, quer por parte da estruturação do projeto de investimento. No fundo são, portanto, condições de acesso que aqui são vistas numa ótica transversal a todos os instrumentos de apoio e que vos deixo aqui: empresas legalmente constituídas, devidamente registadas, portanto, aquelas que já estejam, portanto, a desenvolver atividade turística, possuírem e assegurarem recursos humanos físicos necessários para o desenvolvimento do projeto, e outras, naturalmente, que tinham a ver do ponto de vista também de terem a situação, portanto, regularizada perante as entidades, quer a autoridade tributária, a Segurança Social e a entidade que, no fundo, também é responsável pela atribuição do apoio ao Turismo Portugal. E, naturalmente, aqui a questão da parte da autonomia financeira. Também não irei ocupar aqui muito tempo relativamente a algumas condições de acesso, de forma não exaustiva. Destacaria aqui duas que me parecem importantes, não que sejam mais importantes que as outras, mas como já foi referido pelo meu colega, no fundo são algumas condições que por vezes
acabam por, enfim, diria que reprovar algum conjunto de projetos. Portanto, os projetos têm que estar devidamente autorizados e licenciados à data da candidatura, ao instrumento de apoio a que se candidatam e, naturalmente, a importância do alinhamento do projeto às prioridades setoriais, nomeadamente alinhada às políticas públicas do setor do turismo, sejam elas através, portanto, da Estratégia Nacional para o Turismo 2027, sejam elas também através de outras estratégias regionais, quer de especialização inteligente, quando estamos a falar de fundos europeus, quer através depois também do ponto de vista da atuação das entidades regionais de turismo, onde os projetos de investimento que se enquadrem. Mais turismo, valorizar os territórios, como criando um conjunto de medidas específicas só para territórios de baixa densidade. E esta é uma delas, efetivamente, é uma linha criada não para as empresas, mas, no fundo, para estruturar produto, desenvolver produto, reforçar a atratividade do território para que o investimento empresarial se possa instalar e que possa potenciar, naturalmente, a valorização no seu todo e em rede. A linha Mais Interior Turismo resulta da agenda Turismo Mais Interior, destina-se ao desenvolvimento de projetos promovidos por entidades públicas, sejam eles os municípios, associações locais, outras entidades associativas sem fins lucrativos, que promovam, portanto, e fomentem o desenvolvimento de projetos assentes em produtos turísticos estratégicos de valor acrescentado. Naturalmente, foi referido também aqui em função dos atributos do próprio território, seja o turismo cultural, turismo de natureza, turismo de saúde, turismo gastronómico, turismo industrial. Estamos a falar aqui, naturalmente, aquilo que é o produto, não é? E, de facto, esta linha destinada às entidades públicas, só para os territórios de baixa densidade, uma linha que tem uma subvenção não reembolsável. É uma linha a fundo perdido para que estas entidades desta natureza públicas possam apresentar projetos em que poderão beneficiar de uma taxa máxima de 70% sobre o investimento não reembolsável, a natureza do apoio, o limite do apoio 400 mil euros. As candidaturas estão em vigor, portanto, até ao primeiro trimestre de 2025, processando-se as mesmas em fases trimestrais, ou seja, vai encerrar agora em dezembro, encerrará em março, junho, setembro e dezembro. Fases trimestrais, portanto, até ao primeiro trimestre de 2025. Agora, destinaria aqui um conjunto de medidas que foram criadas especificamente para os territórios de baixa densidade e particularmente para as empresas. Empresas, sejam elas a criar, sejam elas que já desenvolvam atividade no setor do turismo, que naturalmente possam apresentar os seus projetos assentes na criação de valor, portanto, para o território. Começaria por uma linha que é um sistema de incentivos, do qual o Turismo de Portugal analisa e decide candidaturas no âmbito do quadro, o ciclo de programação de fundos europeus Portugal 2030, 21-27, o horizonte temporal. O Turismo de Portugal participa na análise e decisão, os programas financiadores são os programas regionais, e as autoridades de gestão competentes. Estamos a falar de um sistema de incentivos que tem aqui uma diferenciação positiva para os territórios de baixa densidade, na medida em que são criados concursos apenas para estes territórios. Apoiam-se projetos, portanto, individuais de investimento produtivo em atividades turísticas, sejam novos ou existentes, não é? Projetos promovidos por micro e pequenas e médias empresas. É um incentivo não reembolsável até ao limite de 40% do investimento elegível. As candidaturas, portanto, processam-se por fases de concurso. Os primeiros concursos, 4 concursos decorreram já este ano, de maio
até 15 de dezembro. Está já programado um próximo aviso de concurso entre janeiro e abril de 2024, com o efeito de previsibilidade e das empresas terem conhecimento prévio quando é que os concursos ocorrem, para de facto prepararem os seus projetos e para que os mesmos cumpram as respectivas condições de acesso. Uma particularidade que me parece importante também realçar: esta inovação produtiva tem aqui uma atuação também para projetos em regime contratual de investimento, que são aqueles que apresentem investimento superior a 25 milhões de euros. O Turismo de Portugal apenas participa na análise e decisão de projetos na inovação produtiva no quadro 2030 Portugal, portanto, numa ótica de investimentos que tenham um limite até 25 milhões de euros. Há uma decisão depois de projetos acima dos 25 milhões de euros e com concursos específicos abertos neste momento, já desde 3 de dezembro até 31 de dezembro de 2024, para investimentos superiores a 25 milhões de euros, cuja entidade responsável pela análise e decisão será a AICEP. É importante referir que, e por vezes a questão é, se esta linha, este sistema de incentivos financia até 40% de incentivo, como é que eu posso reforçar, por vezes, o meu projeto através de outros mecanismos de apoio? E é por essa via que vamos falar de outros instrumentos que são tutelados diretamente através de verbas concedidas por parte do Turismo Portugal, diretamente, quer depois de outras linhas também que nós temos em parceria com o setor financeiro e também com outros parceiros, nomeadamente o Banco Português de Fomento, quando estamos a falar de linhas com garantia mútua, ou quando estamos a falar de instrumentos de capital e quase capital, quando estamos a falar de instrumentos em parceria também com a Turismo Fundos, a Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, assim como com a Sociedade de Capital de Risco Público, não é? Que é a Portugal Ventures, que também temos aqui uma participação em, portanto, candidaturas que estão abertas. Começaria por microcrédito. Só para o interior, esta linha de microcrédito destina-se apenas a pequenos investimentos, ou seja, há uma janela para apoiar apenas investimentos que podem ir até 50 mil euros, pequenos negócios, não é? Destina-se, portanto, a esta escala de projetos, pequenos negócios, sejam eles novos, sejam eles de requalificação de existências, quer de atividades em restauração, de interesse para o turismo, lojas com história. Estamos aqui a dar abertura também a outros projetos que possam ter aqui a capacidade de promover a venda de produtos locais e regionais, como também projetos de pequena escala neste montante de investimento até 50 mil euros. Estamos a falar de uma linha que financia a fundo perdido, portanto, o investimento até ao limite de 30 mil euros por empresa. Sim, as candidaturas estão abertas, em curso. Esta linha apenas é aplicável aos territórios de baixa densidade. Outra linha que não se destina apenas a territórios de baixa densidade, mas tem aqui um propósito de diferenciar pela positiva projetos que se localizem em territórios de baixa densidade, é uma linha de financiamento para dar resposta às necessidades de financiamento de médio e longo prazo, muito sentido pelas empresas do setor do turismo, aplicando aqui prazos adequados ao modelo de negócio que o turismo tem, com prazos alargados, até 15 anos. Estamos a falar de uma linha que tem uma vocação estratégica, é verdade. Esta linha está muito focada em projetos sustentáveis, que valorizem a oferta, mas que naturalmente se pautem também quando se tratem de novos projetos, independentemente de haver uma diferenciação positiva nos projetos que se localizem no interior. Naturalmente, manifestamente, teremos que também ver qual é a vantagem comparativa desses projetos perante a oferta existente, qual é a inovação e diferenciação do projeto. Qual é a particularidade desta linha de apoio, portanto, que é gerida em parceria com o setor financeiro?
entre o Turismo Portugal, assumindo aqui o Turismo Portugal a maior componente de financiamento, que pode ir até 75% do financiamento total, 80%, e que não vai ser honorada de juros, ou seja, não vence juros a componente do Turismo Portugal para os territórios de baixa densidade, e nessa componente do Turismo de Portugal há aqui, de facto, a possibilidade de haver uma conversão do incentivo que é atribuído sem juros, pode ser convertido em fundo perdido, em função da criação de valor do projeto no ano cruzeiro, aferindo as metas do ponto de vista económico e financeiro face àquelas que estão estabelecidas no plano de negócios apresentado. Eu gostaria de destacar aqui, por vezes, esta importância que se tem em termos estes instrumentos em regime de sindicato. Esta é uma parceria virtuosa na medida em que, com esta alavancagem do ponto de vista dos parceiros, vamos ter aqui a criação de uma maior dimensão ao nível do orçamento disponível para apoiar, de facto, um maior número de projetos, não é? Esta linha de apoio à qualificação da oferta aloca aqui 300 milhões de euros para apoiar projetos no setor do turismo, privilegiando, repito, os projetos que se localizam em territórios de baixa densidade. Diria que, muito especificamente, uma linha criada recentemente, de facto, o turismo aposta fortemente no reforço da coesão territorial e também na sustentabilidade e valorização da oferta. No dia 27 de setembro, no Dia Mundial do Turismo, cuja temática foi Turismo Investimentos Verdes, anunciámos, portanto, a criação de uma linha que, de facto, assenta num mecanismo de garantia mútua, é disponibilizada pelas instituições de crédito e versa sobre a sustentabilidade e a valorização da oferta. E destina-se, sobretudo, a apoiar as empresas que apostem em boas práticas ao nível da sustentabilidade ambiental. Nesta linha turismo mais sustentável, apoiam-se a realização de investimentos de atividades que já estejam, portanto, a operar. Não se aplica a novas atividades, mas sim aquelas que já desenvolvam, a empresas que já desenvolvam atividade turística e que, de facto, queiram realizar investimentos para a implementação de equipamentos, sistemas ou soluções que possam contribuir para a transição energética e para o alinhamento com uma trajetória de neutralidade carbónica. A questão que se coloca nesta linha é qual é o papel do turismo de Portugal. Portanto, nesta linha de apoio, prevê-se que, através do Fundo de Contragarantia Mútuo, seja o turismo de Portugal a assegurar as comissões de garantia a suportar e aplicadas pelas sociedades de garantia mútua. Há aqui uma garantia de Estado. De facto, estamos aqui a falar também de taxas, portanto, sem taxas, estamos a falar de não reembolsável, estamos a falar de uma linha com garantia mútua e que pode ter também aqui associado uma parte não reembolsável, se bem que há sempre aqui um juro equilibrado, ajustado àquilo que é de facto a garantia de Estado, que permite aqui diminuir os riscos da empresa e seja o Turismo Portugal por essa via a associar-se no âmbito também desta prestação da Comissão de Garantia a prestar, portanto, às instituições. Estamos a falar de uma diferenciação positiva nesta linha para o interior, é verdade. Estamos a falar também de não reembolsável. Estamos a falar de as candidaturas que se processam. Esta linha está em fase de operacionalização, foi anunciada. A todo momento estará disponível junto das instituições de crédito. Vou terminar com dois instrumentos, muito rapidamente, que são considerados instrumentos não de apoio ao investimento propriamente dito. Estamos a falar de dois fundos, um deles de capital de risco, através da Portugal Ventures, em que o Turismo Portugal participa. A entidade gestora deste fundo é portanto, a Portugal Ventures, portanto, que é responsável pelo investimento público de capital de risco,
E este Fundo de Turismo Mais Crescimento não é para apoiar diretamente investimento, mas, sobretudo, estamos a falar de um fundo que apoia as empresas em processo de criação ou de arranque. O que é que isto significa? Estamos a falar da entrada em capital, utilizando este fundo de capital de risco para esse efeito. Não significa que seja uma solução para todas as empresas, significa que é uma solução principalmente para aquelas empresas que querem um parceiro para a entrada de capital e para aquelas empresas que têm dificuldade, efetivamente, por vezes, em arranjar colaterais para ir ao banco e pedir um crédito para desenvolver, portanto, os seus investimentos. Estas candidaturas estão abertas através de uma call, é Turismo Mais Crescimento. A entrada em capital por parte do fundo varia entre 150 mil euros e 1,5 milhão de euros. Não é só para projetos de base tecnológica, pode-se aplicar também a projetos que não sejam de base tecnológica, que sejam projetos de turismo mais tradicionais, naturalmente com alguma inovação. Portanto, e de facto a presença destes fundos naturalmente vem a uma perspectiva de reforço do capital social da empresa, numa ótica também de participar nas empresas que atuem mais numa ótica de mercado global. Por fim, eu diria que em termos de apoios, investimento, diria aqui uma nota também para o Fundo de Investimento Imobiliário para o Turismo no Interior. Este é um fundo de investimento só para territórios de baixa densidade, com participação do Turismo de Portugal. É um fundo para a criação e para o reforço de capitalização das empresas e que, através desta participação, permite aqui, naturalmente, e está assente em operações no fundo, de sales and leaseback. O que é que isto significa? Há aqui, de facto, uma atuação de venda de património imobiliário e o seu posterior arrendamento. Ou seja, o fundo de investimento imobiliário, este fundo de investimento, pode adquirir um ativo imobiliário que fica com o arrendamento desse ativo, o fundo, até 15 anos, ficando com uma opção depois de recompra, não é? Mas que, de facto, estamos a falar aqui num momento da transação em que a empresa pode capitalizar um valor significativo, durante 15 anos paga uma renda que é equivalente à taxa de juros da operação, e estamos aqui a falar, de facto, de um fundo que vai permitir que as empresas tenham aqui capacidade de poder investir com o seu projeto de remodelação dentro desse ativo imobiliário para fins turísticos. O valor do fundo por operação ascende até 2 milhões de euros. A entidade gestora é a Turismo Fundos, a Sociedade de Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário. O Turismo Portugal participa neste fundo, alocando aqui uma dotação. Para terminar, a parte também dos incentivos, permitam-me fazer uma alusão àquilo que de facto também é um dos objetivos que resulta da agenda do turismo para o interior, que é reforçar e projetar a imagem destas regiões lá fora. E foi através do sistema de incentivos Portugal Events que se diferencia pela positiva o apoio à realização de eventos nestas regiões de baixa densidade que dinamizem as economias locais e que estejam associados a produtos turísticos de vocação estratégica. Assim como a realização de eventos de outra natureza, nomeadamente associativos ou corporativos. Significa que queremos apoiar eventos que tragam mais eventos para projetos de entidades que detenham os direitos de organização dos eventos, que tragam os eventos para estas regiões do interior e que, no fundo, possamos aqui diferenciar estes eventos nestas regiões, podendo dar aqui uma majoração de mais 25% de apoio ao abrigo deste sistema de incentivos Portugal Events e que, de facto, tem aqui a particularidade de apoiar a realização de eventos e, de facto, esbater um bocadinho a sazonalidade, por vezes, portanto, destes territórios. As candidaturas estão abertas. Vou terminar respondendo, eu não me esqueci, à última questão,
que deixaria também neste diapositivo. A melhor solução de financiamento perante este quadro integrado de apoios é, naturalmente, conhecermos qual é o projeto. Não é? Sem conhecermos qual é o projeto, quais são as características do projeto, qual é a sua implementação do ponto de vista de realização, assim como da dimensão do investimento, adaptaremos naturalmente o sistema de incentivos, não é, adequado, não é, portanto, a essas variáveis, a localização, natureza, características, podendo haver aqui uma acumulação, também deixaria esta nota, haver uma acumulação de instrumentos, linhas de crédito tuteladas pelo Turismo Portugal, nacionais, com instrumentos comunitários. Poderá haver essa acumulação de apoios, havendo aqui, naturalmente, o cumprimento de todas as condições. E a melhor solução é mesmo esta, é também atuarmos em proximidade com as empresas, com os investidores, através dos nossos contactos, não é, que estão disponíveis. Nós temos, de facto, 2 canais muito específicos dedicados à captação de investimento estrangeiro, o Invest in Tourism, que no fundo não dá só, portanto, uma visão dos instrumentos de apoio, mas sobretudo naquelas que são as condições do destino para investir, não é? E também uma área dedicada ao negócio das empresas, como planear, como iniciar a nossa área business, que no fundo, através dos nossos contactos, das nossas equipas especializadas, também para o efeito, e estou aqui também com os meus colegas do Gabinete de Apoio Empresário, aqui presentes, que de facto temos esse trabalho de proximidade em perceber, em receber, em de facto escutar e de facto esclarecer dúvidas e ir mais ao detalhe com informação mais completa e útil para a decisão de qual é a melhor solução de financiamento, dependendo naturalmente a decisão final da entidade que vai promovê-lo, não é? Muito obrigado pela atenção e pelo tempo que me dispuseram, está bem? Obrigado. Temos ao Dr. Miguel Mendes pelas palavras, pelas informações também sobre as áreas de financiamento, investimento com foco no interior do país, uma região geográfica que tem conquistado espaço nos últimos anos, nível nacional e também internacional. Para o encerramento deste painel que versa sobre a agenda do turismo, em especial no interior, eu chamo ao palco o Dr. Inácio Ribeiro, vice-presidente do Turismo Porto Norte, para que tenha ali o espaço já dedicado para as suas palavras de encerramento. Obrigado, Dr. Inácio. Muito boa tarde a todos quantos estão a ver e ouvir, presencialmente ou à distância. O cumprimento primeiro ao Igor Lopes, por dirigir os trabalhos, por nos acomodar, por orientar e por algumas regras, ao Dr. Rui Veloso, ao Dr. Miguel Mendes, ao Dr. Carlos Abado, Presidente do Turismo de Portugal. É sempre um gosto, estamos sempre em família, portanto, ao restante da equipe, à Câmara de Mediana e ao Governo, à Secretaria das Comunidades, enfim, e acima de tudo a toda a diáspora e a todos aqueles que, com mais alma, mais sentimento, mais espírito de pertença, aproveitaram estes dias para comungar e para partilhar convosco, com todos, muito do que podemos fazer em prol da prosperidade individual e coletiva, que são os desafios que temos pela frente. Vou dirigir umas palavras muito breves sobre o território do Carlos Abado. De facto, tem essa grande e nobre missão de ter um chapéu que cobre o país todo, na missão que tem. O meu é pequenino, é um sombreirito, é assim uma coisinha que vai pouco mais a sul do Rio Douro, até ao Rio Minho. Mas queria aqui deixar algumas referências só para que vão daqui contextualizados com o território e o espaço que vos acolheu a todos. Os números apresentados, e de facto são números muito interessantes, a progressão ao longo dos tempos, dos últimos anos, da evolução do turismo. O Porto Norte vai a caminho, enfim, está nos dados muito recentes, 5,5 milhões de hóspedes, 10 milhões e meio a passar, já estão os dados, enfim, estão a evoluir, quase 2 noites de pernoita, mais de 20% de crescimento nos proveitos,
os hóspedes e as dormidas, os hóspedes e dormidas estão a crescer a mais de 16% em relação ao melhor ano de sempre, que foi o ano passado. Isto só para dizer que o contexto de acolhimento é este. A paixão que o Porto, o Norte, o Porto, o Douro, Trás-os-Montes e o Minho têm despertado à escala planetária, porque nós temos turistas vindos de todo lado. Mas para perceberem também neste território de onde é que vêm mais, os últimos dados dizem-nos que o mercado principal emissor do Porto e Norte é a Espanha, França, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Reino Unido e Itália. E só para dizer que há poucos meses atrás, há muito pouco, os Estados Unidos, que em 2019 eram o 6º mercado emissor, agora são o 3º, cresciam quase a 70%, portanto, neste território. Quer dizer que se assim é, se os números assim falam, é porque de facto aqui há excelência coletiva para receber. E quando a excelência coletiva recebe bem, nós sabemos que a arma mais potente para promover o que quer que seja é a recomendação. E acredito que muito do sucesso do turismo, do nosso desempenho, do país, mas nós no Porto e Norte, é seguramente a recomendação. E se repararam, aqui alguns dos países invocados são de longa distância, porque a nossa estratégia, tal como o turismo em Portugal, passa muito por investir nos mercados de longa distância, porque sabemos, estamos seguros e temos dados e provas de que são os mercados emissores que mais contributo para o nosso PIB nos dão, até do ponto de vista não só financeiro ou monetário e económico, mas também até de sustentabilidade. Quem vem de longe vem disponível para estar mais tempo, para desfrutar mais tempo. E sabemos todos que, do ponto de vista de ambiente e sustentabilidade, é diferente estar 3, 4, 5 dias num hotel ou estar apenas uma noite. E isso essa será seguramente a continuação da nossa aposta para que o nível daquilo que acreditamos ser padrões de excelência que podemos atingir em termos turísticos, como é o Douro, por exemplo, em termos de enoturismo, consiga ser uma aposta estratégica. O Turismo de Portugal está connosco com a mesma energia que nós ou até mais, para que seja uma referência mundial, porque tem tudo para o ser e para estar sempre nas primeiras referências mundiais do enoturismo. E isto para enquadrar com a diáspora. Estes encontros dos investidores da diáspora, para nós, são fundamentais, porque olhamos para todos vós com os dois olhos, eu diria, um enquanto investidores, outro enquanto turistas, mas acima de tudo como embaixadores. Queremos cá quem venha matar saudades da alma, das raízes, das origens, que venha investir, mas que também nos ajudem a promover junto àqueles que nunca cá estiveram, não têm razões connosco. E seguramente que os números do crescimento do turismo no Porto e Norte e no país não é só seguramente vindos daqueles que têm a alma nossa, pais, avós, alguma origem, alguma dimensão de vida, mas é seguramente muitos mais que são contagiados, porque de facto a nossa história, a nossa cultura, a nossa gastronomia, as nossas competências coletivas ao nível da gastronomia e outras, de facto, ajudam e muito a convencer quem nos visita a voltar e a recomendar. Queria aqui deixar para que os investidores da diáspora, todos aqueles que possam ter interesse em investir cá, ou até que seja promover ou visitar o Porto e Norte e o país, e reforçado com aquilo que aqui antes foi apresentado, com tudo que são linhas de apoio, estratégias e ferramentas para que possam ter sucesso, sobretudo os investidores, dizer e enaltecer aqui a estratégia do Turismo de Portugal e a excelente relação com o Turismo de Portugal. O Dr. Carlos Abade é um dos obreiros e um dos responsáveis, e toda a equipe, por esse trabalho e por essa responsabilidade. A minha missão aqui tem 5 anos nesta função, a vossa enquanto equipe já é um bocadinho mais longa, mas sempre com desafios novos. E deixar aqui umas palavras para o Turismo de Portugal, acho que está o Turismo de Portugal, uma palavra de apreço pelo excelente trabalho, pela capacidade na estratégia serem firmes e de tal forma consistentes que aprová-lo, e a prova 9 é dada pelos números, é dada pelos resultados, é dada no contributo para o PIB, é dada pelo nível de satisfação de quem nos visita, é dada pelos mercados novos, é dada pelas companhias novas que querem fazer transporte de turistas e querem aportar a Portugal, neste caso ao Porto e Norte, que é o território que mais defendemos, nós enquanto entidade regional, mas o que queremos é que venham para o país, porque quem vem e aterra no aeroporto do Porto, São Francisco de Carneiro, se for para Coimbra não está preocupado com fronteiras, ou se for para o Algarve e via para o Norte não está preocupado com fronteiras. Portanto, parabéns, Dr. Carlos Abade, e a toda a equipe, pelo trabalho da excelência,
pela proximidade e pela entrega total a uma missão que de facto está a dar resultados. E a prova que não é só connosco, até a nossa relação transfronteiriça com a Espanha, que é a maior região, exemplo à escala da União Europeia, e os diversos projetos e programas em que estamos nós envolvidos, mas sempre com o Turismo Portugal, em parceria connosco, sempre empenhadíssimo connosco e sempre comprometido connosco. Para terminar, recomendo uma busca nos canais digitais de um filme curto, um filme muito curto, que se chama Ofélia de Sousa. Isto para verem o quanto a nossa vontade de que o turismo do Porto e Norte prospere, não só pela visitação, mas acima de tudo também e pelos agentes que neles operam e na competência coletiva que depois no terreno todos desempenham, vejam que esse filme, e vão apreciá-lo seguramente, ganhou todos os prémios que havia disponíveis para serem ganhos em tudo que era Festival de Cinema para a promoção turística. Ideias simples, muito concretas, que abrangem todo o território, é pensar mais no turismo de negócios, mas que são também um bom cartaz e prova de que aquilo que lá está espelhado, a criatividade, a imaginação, o conteúdo, é também reflexo não só da alma, do sentimento, mas também da estratégia refletida ao longo deste tempo todo. E se ele venceu estes prémios todos, os prémios dos prémios, portanto eu recomendo mesmo a busca, acredito e acreditamos que temos, e isto para os investidores da diáspora, para quem está na diáspora e quer e acredita que Portugal vai continuar a crescer em termos turísticos, tem aqui os instrumentos, os atores e os responsáveis que os vão ajudar a ter sucesso. Porque o sucesso de quem investe seguramente é o sucesso de todos, porque eles tendo sucesso, quem desfruta e usufrui dos investimentos, neste caso o turismo, são aqueles que por cá passam e façam turismo, mas o país globalmente ganha na prosperidade. Queria desejar a todos, porque estamos em quadra natalícia, de festas, de transição de ano, desejar a todos muita saúde, muita paz, muita alegria, muito sucesso e, acima de tudo, um ano que está a aproximar, que seja um ano de voltar a bater recordes. Levaremos o nosso estandarte, o Dr. Carlos Abade é o principal responsável por ir à nossa frente, ele e a sua equipe, mas pode contar com as tropas e estaremos cá para que esse sucesso, de facto, se continue a verificar e o país, naturalmente, é que vai ganhar. E desejar a quem na diáspora trabalha, faz vida e leva vida, os maiores sucessos e continuaremos sempre de portas abertas e braços abertos para que os vossos sonhos continuem a ser a vossa e a nossa principal arma, mas a ter neste Porto e Norte e neste país que é Portugal, espaço para a sua realização e espaço para os vossos sucessos e felicidades. Muito obrigado, muita alegria e muito sucesso. Obrigado, Dr. Inácio Ribeiro, vice-presidente do Turismo Porto Norte de Portugal, que um exemplo de entidade de trabalho em proximidade com o território, também na promoção da imagem de Portugal, no desenvolvimento do país. Chegamos ao final do nosso painel. Tivemos aqui conosco o presidente do Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abade, que nos trouxe aqui um panorama bastante interessante da evolução dos resultados do turismo de Portugal, sobretudo nos últimos 10 meses, com resultados, como bem disse, que são exemplo do trabalho que tem sido feito. E no que toca à agenda do interior, linhas de financiamento para esta região geográfica, tivemos o Dr. Rui Veloso, que nos trouxe os fatores críticos do sucesso num projeto, e o Dr. Miguel Mendes, que explicou também as linhas de financiamento existentes. Para manter aqui uma linearidade, temos ainda o nosso canal de comunicação streaming aberto. Não temos lá qualquer pergunta, mas como foi também oferecido aos nossos participantes presenciais, a quais eu agradeço bastante a presença até este momento. Se alguém tiver alguma pergunta, temos tempo para 1 ou 2 perguntas aos nossos convidados. É o caso? Alguém com alguma dúvida em específico? Temos ali um senhor na plateia. Eu pedia, então, por favor, só que a fonte de áudio chegasse. Pedia que ele dissesse, por favor, o seu nome e a quem endereça a sua pergunta. Obrigado, Francisco Calheiros. Sou ligado ao turismo de habitação, e queria aproveitar este momento para lançar um repto, justamente no turismo de habitação em relação ao turismo do interior. É claro que o turismo de habitação enquadra-se numa destas linhas de apoio e de financiamento, mas nós, e como responsável de uma associação que cobre todo o país, sentimos que é muito importante atrairmos a nova geração.
de apoiar a continuidade do turismo de habitação nos aspectos da sua reciclagem, da sua renovação, que acredito que se enquadre num destes programas de interior. Mas esta vertente era muito importante ser considerada, porque sentimos que estes projetos, e o turismo de habitação é mais do que uma atividade turística, é um produto do país que, para além do alojamento, traz uma componente da presença do dono da casa, da história na primeira pessoa, do nosso património, das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa história, em termos globais. E isso é realmente um produto único, que em boa hora foi criado há cerca de 40 anos. E há uma necessidade absoluta de atrair a nova geração para este tipo de investimento, para este tipo de produto. Eu lanço só o repto para isto possa vir a ser pensado ou possa vir a ser considerado como um fator importante de majoração em relação aos investimentos próximos futuros. Outro aspecto que eu também queria falar era a questão da internacionalização. Eu assisti a uma apresentação do Sr. Secretário de Estado, Nuno Fazenda, há uns meses atrás, sobre a internacionalização das marcas e uma linha específica para apoio à internacionalização das marcas. Saber realmente se está na forja a criação dessa pequena linha de internacionalização, eu acho que seria interessante, porque era motivadora, falo pela prata da casa, pelos solares de Portugal, que é uma marca do turismo de habitação. Em que medida é que nós também podemos pensar que poderemos recorrer a essa linha para a parte da internacionalização? São os dois aspectos. Obrigado. Muito obrigado. Alguma consideração por parte dos nossos panelistas? Por favor. Não sei se isto está ligado, está? Sim, está sim. ligado. Está. Pronto, então, muito rapidamente, quanto à questão da internacionalização das marcas, sim, é um tema que estamos a trabalhar, portanto, o objetivo é, de facto, criar um programa que permita criar as condições necessárias para que sejam criadas ou reforçadas marcas nacionais e que as possamos internacionalizar. Portanto, isso é um tema que está a ser trabalhado entre o Turismo de Portugal, as associações, as entidades regionais, e naturalmente que a seu tempo verá a luz do dia. E relativamente à questão do turismo de habitação, o Turismo de Portugal tem dado de facto importância ao turismo de habitação. É um turismo que de facto tem muito a dimensão cultural, muita dimensão patrimonial, muito uma dimensão de experiência muito autêntica, e por isso de facto o Turismo de Portugal tem apoiado, quer do ponto de vista daquilo que é o relacionamento com as associações do setor, a Turiab, e com outras associações, e falo quer do ponto de vista de capacitação, quer do ponto de vista de apoio ao investimento. Grande parte, todas estas linhas que aqui nós referimos, apoiam efetivamente a execução de investimentos na área do turismo de habitação. Quanto à questão da captação de jovens, dar nota de que, embora não tenha sido aqui referido, mas a agenda do turismo para o interior tem uma linha que já está a ser executada, dar nota só que a agenda tem 12, foi criada este ano, lançada pelo Governo este ano, tem 12 linhas e dessas foi possível criar já 9. Uma dessas linhas é dar uma majoração aos jovens que pretendam voltar para Portugal e que, por um lado, vão criar empresas ou venham trabalhar numa empresa do turismo e, por outro lado, que o façam nos territórios do interior. Portanto, há estas duas dimensões. E nessas dimensões são programas que já existem, apoiados pela Segurança Social, mas que o Turismo de Portugal dá uma majoração sobre esse valor que é concedido, precisamente para aqueles jovens que escolham o turismo e que escolham os territórios do interior. E por isso pode ser uma resposta relativamente ao tema que aqui foi lançado, de captar naturalmente jovens e captar talento para o turismo e para Portugal. Perfeito. Temos mais uma pergunta ali na plateia. Sim. Boa tarde. Perdão,
é Ana Isabel Dias. Estou interessada num projeto no interior de Portugal, junto a um monumento nacional, que é a Torre de Quintela, numa pequena aldeia chamada Vila Marim, junto a Vila Real. Neste momento já concluiu a parte de reabilitação das ruínas que existiam junto à torre, e gostaria de saber, relativamente ao projeto de extensão, que é uma segunda fase que tenho em mente, qual é a vantagem de apresentar um PIP, na medida em que entre a apresentação de um PIP ou a apresentação de um projeto final de arquitetura, perde-se algum tempo. E gostaria de saber se de facto é vantajosa a apresentação de um PIP ou se mais vale encaminhar-me logo pelo projeto de arquitetura. Bem. Não sei se... ok. Sim. Não, eu talvez não tenha explicado da melhor forma. A figura do PIP, em termos daquilo que são condições de acesso para a maioria, para não dizer todas as linhas de financiamento que existem ao dispor, o PIP não permite dar cumprimento a essa condição de acesso. Aquilo que eu procurei alertar é que, por vezes, quem está do vosso lado, provavelmente, e é perfeitamente normal, não tem o conhecimento dos procedimentos legais em matéria de urbanismo e entende, porque tem um PIP a correr numa Câmara Municipal, que ao ter o projeto de arquitetura incluído nesse PIP e depois de receber um ofício do município a dizer que o PIP está aprovado, entende que tem condições para submeter uma candidatura à linha de financiamento. O problema é que a condição de acesso exige o projeto de arquitetura aprovado, não em PIP, mas em processo de licenciamento. E entre uma coisa e outra, como disse bem, poderá distar no limite até um ano, porque se também ultrapassar um ano, digamos que o PIP perde o seu efeito. Portanto, PIP, resumindo, PIP, não. Sempre em processo de licenciamento, se assim se aplicar à operação ou à intervenção que se pretende fazer no edificado, e depois de ter a fase da arquitetura aprovada dentro desse processo de licenciamento, então sim estará em condições de cumprir as condições legais, sem o resultado dessa aprovação pelo município não permanecerem matérias por cumprir e matérias, há pouco falou, por exemplo, da questão da igreja, e estou-me a lembrar do património, muitas vezes o património que é classificado e que alguma intervenção no edifício, na zona em redor, obriga sempre a um parecer, por exemplo, da cultura, do património. E se esse parecer, se de alguma forma o município aprovar o projeto de arquitetura, mas condicionar, digamos, esse parecer favorável a um parecer da cultura que ainda não foi dado, isso também não permite cumprir com a exigência do ponto de vista daquilo que são as regras de acesso aos financiamentos. Porque o que se diz, em traços gerais, é arquitetura aprovada dentro do processo de licenciamento, com todos os pareceres favoráveis que sejam vinculativos a essa fase. Se, por exemplo, tiver um projeto de arquitetura aprovado, em que o passo seguinte depois são as especialidades técnicas, e se tiver um parecer, por exemplo, da parte da arqueologia, dizendo que fica condicionado que numa fase de obra tenha que ter um arqueólogo, fazer acompanhamento de trabalhos, produzir relatórios, isto é uma matéria que é por si remetida para uma fase de execução. E isso não levanta questões. Agora, se tivermos um projeto em que há um parecer, ou a falta de um parecer vinculativo, por exemplo, uma pequena parte de um edifício que está em solo RAN ou REN e precisa de ser desafeto. E isso tem um procedimento muito específico e, em alguns casos, até complexo. Nós aí, a nossa posição é nunca avançar numa lógica de aprovação de financiamento. Porquê?
Porque pode acontecer até que a entidade especializada com competência diz não pode, então tem que deslocalizar, por exemplo, a criação do edifício para outra zona. Isso, ao deslocalizar, já há um conjunto de questões técnicas que podem ser alteradas. De repente, em função da morfologia do terreno, podemos estar com uma questão estrutural diferente, podemos estar com mais movimentos ou contenções de terras, tudo isto se perceberem que já vai impactar naquilo que é depois a questão do orçamento e do custo de investimento. Portanto, estas questões têm vários reflexos ou podem condicionar várias vertentes da dimensão daquilo que é, como eu dizia há pouco, da idealização e implementação de um projeto que depois, lá está, em fase de avaliação do nosso lado, tem que haver garantias mínimas da coerência e da capacidade que aquela opção que está refletida na candidatura, de facto, tem todas as condições legais, técnicas, de garantia de financiamento, o que seja, para chegar a bom porto, exatamente naqueles termos. Está bem? Portanto, PIP, se tiver o PIP, não. O PIP dá segurança num contexto em que pode ter limitações, algum tipo de limitações na área onde vai pretender desenvolver o projeto e pode se sentir mais confortável em dizer assim, não, eu primeiro vou saber junto do município se há condições para eu desenvolver este projeto nos termos em que eu estou a idealizar e se isto não levanta problemas de qualquer espécie. E isso dá o conforto ao ser analisado e o município dizendo, não, está tudo bem, pode, ou, olha, não pode assim, tem que alterar este aspecto e este aspecto. E isso é um conforto, mas não permite dar cumprimento à condição. Está bem? Até porque depois há outras exigências em muitas destas linhas de financiamento, que é, nós não podemos aprovar um projeto e ele depois estar parado 1 ano ou 2 à espera que estejam reunidas as condições para executar. Não. Por exemplo, no Portugal 2020 era muito claro, aprovação, notificação da aprovação, 180 dias para demonstrar o início do projeto. Ora, se nós estivermos só com a arquitetura aprovada, ainda temos que ir para as especialidades, ainda temos que fazer uma consulta mais amadurecida ao mercado, contratualizar trabalhos. 6 meses, por vezes, em algumas circunstâncias, pode ser muito curto. E por isso é que eu dizia, uma operação mais amadurecida, em que eventualmente a arquitetura, dentro do processo de licenciamento, já está aprovado, não no dia antes da submissão da candidatura, mas se calhar uns meses antes, em que já se pode tentar a trabalhar na solução técnica das especialidades, é, digamos, aquilo que vos permite, em termos de candidatura, estar mais próximo daquilo que vai ser a realidade quando estiverem a executar. Está bem? Obrigado. Obrigado. Avançamos então para a última questão, que já há uma participante que já havia levantado a mão, portanto... Bom dia a todos, obrigada realmente por nos terem dado aqui esta oportunidade de apresentar este programa. Ana Correia, da Câmara de Comércio da região das Beiras. E uma questão muito simples. Quando fala nesses apoios relativamente às missões, nós, enquanto Câmara de Comércio, estamos numa de promover esse interior que muitas vezes dizem, e efetivamente está desertificado, mas que eu continuo a dizer que é de regiões de oportunidades que existem neste nosso coração de Portugal. Nós estamos cá em cima, no Minho, mas o coração, realmente, o pulsar, apesar de estar em todo o Portugal, está ali nesse interior. Esse tipo de missões que vocês apoiam são missões só de trazer pessoas ou também missões inversas? Bom, eu não sei exatamente, nós não falamos aqui de missões, mas vou tentar enquadrar. Portanto, o que eu falei há pouco foi do tema das marcas, construção, criação de marcas e internacionalização de marcas. Pronto, isso é uma coisa diferente. Do ponto de vista de promoção, aquilo que existe do ponto de vista de estrutura jurídica é muito clara.
O Turismo Portugal faz, enfim, a promoção de Portugal enquanto destino turístico. Tem depois a contratualização com as agências regionais de promoção turística, onde existe a Associação de Turismo do Turismo de Porto e Norte de Portugal, que faz a promoção internacional do destino Porto e Norte, e a entidade regional de turismo faz a promoção no turismo no território interno alargado, portanto Portugal e Espanha. Pronto. E desse ponto de vista há ações de promoção, que era ações de promoção, há ações no exterior, que era ações inversas de FAMTRIBos em Portugal e outras ações, ou seja, as ações de promoção tanto acontecem quando nós vamos para o estrangeiro promover, como também criamos condições para que haja ações cá dentro de Portugal. Mas o nosso relacionamento é com as entidades regionais de turismo e com as agências regionais de promoção turística, que por sua vez no território, em função dos mercados que estão em causa, será a entidade regional de turismo ou a agência regional de promoção turística. Portanto, aquilo que eu aconselho é falar com o Dr. Inácio, que está aqui presente, que é vice-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Creio, não sei se tem funções na agência regional. Não. Só no Conselho Estratégico. Pronto, em todo o caso existe uma relação muito próxima entre as duas entidades e ver exatamente que tipo de missão está a pensar para que depois possa ser enquadrada ou não, ou ponderada e avaliada juntamente com a região. No seu caso é centro. Mas eu falei no Norte, mas a estrutura é exatamente igual. Portanto, em cada região existe uma entidade regional do turismo que tem a responsabilidade pela estruturação da oferta e pela promoção no território interno alargado, e a Agência Regional de Promoção Turística, que tem a competência pela promoção internacional do destino regional. E por isso aquilo que eu aconselho é falar com o Dr. Pedro Machado, na Agência Regional de Promoção Turística. Mas levar as beiras lá fora poderá sempre ser uma mais-valia ter a chancela, por exemplo, do turismo, além do turismo do centro, do turismo de Portugal. A promoção turística é a promoção integrada. É um edifício que está construído e é um edifício ganhador e de sucesso. Se não fosse assim, nós não tínhamos os números que temos aqui. E é uma articulação muito estreita entre o Turismo de Portugal, entre as entidades regionais de turismo e as agências regionais de promoção turística. Este edifício está construído, trabalha muito bem, tem dado notas de um inegável sucesso e, portanto, aquilo que eu sugiro é que se articule com a Agência Regional de Promoção Turística do Centro para então poder integrar nas ações as ações da Câmara de Comércio. Certamente há outras sinergias que podem ser criadas pós-painel. Eu agradeço imensamente a quem nos assiste via streaming, também com o carinho de quem está aqui presente presencialmente. Eu destaco aqui a presença do diretor regional das comunidades do Governo dos Açores, Dr. José Andrade, que acompanhou também esta sessão. Agradeço aos painelistas que estão conosco, recordando que, como todo bom piloto de plantão, chegamos ao destino com poucos minutos de atraso. Portanto, tenho um recado da organização: o almoço estará a ser servido na tenda, ou seja, no Centro Cultural de Viana. Estão todos convidados. Muito obrigado e boas festas a todos.